Os filisteus são um dos povos mais marcantes da história bíblica, frequentemente vistos como os principais adversários de Israel, especialmente no período dos juízes e da monarquia unida. Sua imagem como inimigos implacáveis, com uma força militar superior à de Israel, deixa um legado indelével na narrativa bíblica. Porém, a história dos filisteus vai muito além da sua oposição a Israel, abrangendo desde suas origens misteriosas até o papel que desempenharam na região de Canaã, e até mesmo como o legado desse povo ainda ressoa em nossos dias. Uma pergunta que muitos se fazem é: quem seriam os filisteus hoje? Existe algum resquício desse antigo povo nos dias atuais? O que realmente aconteceu com os maiores rivais de Israel na Bíblia? É exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Historicamente, os filisteus dominaram o sudoeste da região que hoje é conhecida como Palestina, estabelecendo a famosa Pentápolis. Essa região era composta por 5 cidades-estado governadas de maneira centralizada, com forte estrutura militar e capacidade para realizar ataques coordenados, além de se defender de ameaças externas. Mas antes de entrarmos nessa parte histórica, é importante discutir a origem dos filisteus, um tema envolto em mistério que tem fascinado arqueólogos e estudiosos por séculos. Conhecidos por suas habilidades militares e culturais, os filisteus chegaram à região costeira de Canaã, marcando um ponto importante na história do Antigo Oriente Próximo. Os filisteus são frequentemente identificados com os chamados povos do mar, uma coalizão de migrantes do final da Idade do Bronze que partiram do Egeu em direção à costa oriental do Mediterrâneo, causando grandes tumultos por onde passaram. O nome filisteu, em hebraico, Fishtim, é encontrado também em fontes egípcias e assírias. Este termo é um adjetivo étnico associado ao território da Filístia, que mais tarde originou o nome Palestina. Alguns estudiosos acreditam que a denominação filisteu não possui raízes indo-europeias, sugerindo que sua origem poderia ser externa ao contexto semítico de Canaã e Israel. A Bíblia e fontes arqueológicas indicam que os filisteus vieram de Quitor, geralmente identificada com a ilha de Creta, no mar Egeu. Termos como quitas parecem indicar uma relação direta com os cretenses. Registros egípcios do reinado de Ramsés I, por volta de 1188 a.C., mencionam os filisteus como parte dos povos do mar, um grupo de migrantes que invadiu Canaã, o que reforça sua imagem como invasores estrangeiros que chegaram à região. De acordo com essas fontes, os filisteus participaram de invasões que resultaram na queda de civilizações poderosas, como os hititas, e nas cidades-estado da Síria. A maior incursão dos povos do mar contra o Egito aconteceu durante o reinado de Ramsés II, que se vangloriava de tê-los derrotado e barrado sua entrada no território egípcio. Apesar de algumas tribos serem expulsas, os filisteus foram autorizados a se estabelecer em Canaã, onde a influência egípcia ainda se fazia presente. Embora sua chegada tenha sido inicialmente uma migração gradual e não uma invasão devastadora, os filisteus se estabeleceram na planície costeira de Canaã, subjugando a população local e misturando-se com os cananeus. Em vez de uma substituição cultural completa, houve uma fusão das tradições, incluindo língua e religião. Na Bíblia, os filisteus são mencionados ainda no tempo dos patriarcas Abraão e Isaque, que tiveram interações com Abimeleque, rei de Gerar. Isso sugere que, já naquele período, existiam contatos entre grupos relacionados aos filisteus e as terras de Canaã, antes da migração em massa, no final do 2º milênio a.C. Algumas teorias indicam que mercadores e colonos egeus podem ter estabelecido entrepostos comerciais na região bem antes da chegada dos filisteus em grande número, facilitando sua futura ocupação. Esses filisteus trouxeram consigo uma rica cultura influenciada por suas origens egeias, pela migração e pelas interações com os cananeus e egípcios. A cultura filisteia era avançada e distinta, com uma organização política centralizada, práticas religiosas peculiares, produção material de alta qualidade e uma identidade linguística adaptativa, que permitiu uma rápida assimilação dos elementos locais.
Esses fatores tornaram os filisteus um dos povos mais enigmáticos e interessantes do antigo Oriente Próximo. A estrutura política dos filisteus estava baseada nas 5 principais cidades da Pentápolis: Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Cada cidade-estado tinha um líder, ou senhor, responsável pela governança civil e militar de sua cidade e das aldeias circunvizinhas. Esses líderes formavam um conselho que tomava decisões conjuntas sobre questões militares e outros assuntos de interesse comum, o que proporcionava aos filisteus uma organização superior, especialmente em relação a Israel, cuja estrutura tribal era menos centralizada. Embora cada cidade tivesse autonomia, os senhores das cidades-estado se uniam em tempos de guerra ou quando havia ameaças externas, tornando a Filístia uma força militar poderosa. A língua dos filisteus ainda é um mistério, já que até hoje não foram encontrados textos que possam ser atribuídos diretamente a eles. Alguns estudiosos acreditam que, ao chegarem a Canaã, os filisteus adotaram rapidamente a língua semítica local, facilitando sua comunicação e integração com os cananeus. Em relação à religião, os filisteus adoravam algumas divindades semíticas de Canaã, como Dagon, Astarote e Baal-Zebub, embora a compreensão completa de suas práticas religiosas ainda seja limitada. A cerâmica filisteia, com seus padrões geométricos e figuras estilizadas, é um dos legados materiais mais importantes deixados por esse povo e serve como uma das poucas evidências diretas de sua identidade cultural. A história dos filisteus está, sem dúvida, intimamente ligada à de Israel, com quem travaram inúmeros confrontos ao longo da Bíblia, especialmente durante o período dos juízes e o início da monarquia. Desde as primeiras disputas até as grandes batalhas que moldaram a política da região, a rivalidade entre os filisteus e os israelitas foi um dos principais marcos da história da antiga Palestina. Durante o período dos juízes, a relação entre Israel e os filisteus se intensificou, tornando-se um confronto aberto. O juiz Sangar foi uma figura de destaque, derrotando os filisteus e libertando os israelitas de sua opressão por um tempo. Contudo, os filisteus não demoraram a voltar, causando mais problemas para o povo de Israel. Um dos heróis mais emblemáticos dessa época foi Sansão, cujas proezas contra os filisteus se tornaram lendárias. Sua força incomparável e suas batalhas com os filisteus, incluindo sua famosa relação com Dalila e sua morte no templo de Dagon em Gaza, marcaram um período de resistência contínua contra os inimigos de Israel. Além disso, no início do século X a.C., os filisteus conseguiram capturar a Arca da Aliança em uma batalha desastrosa para Israel, além de destruir o santuário de Siló. Este evento foi um golpe significativo, destacando o auge da dominância filisteia na região. O crescimento dessa ameaça filisteia, somado à pressão de outros povos estrangeiros, fez com que Israel percebesse a necessidade de uma liderança centralizada. Esse cenário culminou na unção de Saul como o primeiro rei de Israel, com o objetivo de unificar as tribos para combater os inimigos. Saul teve diversas confrontações com os filisteus, incluindo a famosa batalha em Micmas, onde os israelitas conquistaram uma vitória crucial. Ainda assim, em um confronto em Éfes-Damim, os filisteus desafiaram Saul, o que levou a um dos maiores episódios da história de Israel, a luta entre Davi e Golias. O jovem Davi, derrotando o gigante filisteu, se tornou um herói nacional e ganhou grande notoriedade entre os israelitas. No entanto, esse ato não foi apenas uma vitória militar, mas também uma demonstração de que o Deus de Israel tinha poder sobre os deuses filisteus. A rivalidade entre Saul e Davi, no entanto, fez com que Davi procurasse refúgio junto aos filisteus, tornando-se vassalo do rei Aquis de Gate. Este episódio revela a complexidade das relações entre os dois povos, com Davi sendo, ao mesmo tempo, aliado e futuro inimigo dos filisteus. Após a morte de Saul na Batalha de Gilboa, onde ele e seus filhos foram derrotados pelos filisteus, Davi finalmente unificou as tribos de Israel e iniciou uma série de campanhas militares que resultaram na derrota definitiva dos filisteus, pondo fim à sua influência militar na região. Davi expandiu o território de Israel, conquistando a Filístia e destruindo sua base de poder.
Mesmo após essa derrota, os filisteus continuaram a existir como uma entidade independente e continuaram a se envolver em conflitos regionais. Durante o período da monarquia dividida, as cidades filisteias se aliaram a impérios poderosos ou aproveitaram a fraqueza política de Israel e Judá. O rei Josafá, de Judá, recebeu tributos dos filisteus, enquanto seu filho Jeorão sofreu invasões que afetaram a estabilidade de Judá. Os profetas hebreus, como Jeremias, Ezequiel, Amós, Sofonias e Zacarias, em diversas ocasiões, previram a destruição dos filisteus. Essas profecias retratavam os filisteus como um símbolo das nações que oprimiram Israel. Jeremias, por exemplo, previu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomaria as cidades filisteias, cumprindo essas profecias de destruição. Ao longo dos séculos, os filisteus perderam progressivamente sua força política e militar, com fatores externos contribuindo para seu declínio. A invasão dos assírios no século VI a.C. foi um marco importante nesse processo. Sob reis como Tiglat-Pileser III, Sargão II e Senaqueribe, os assírios subjugaram os filisteus, impondo pesados tributos e reduzindo suas cidades a ruínas. Apesar de algumas tentativas de resistir, os filisteus buscaram alianças com outros reinos, como o Egito, mas as derrotas constantes e as retaliações assírias desgastaram ainda mais suas cidades e seus recursos. Quando a Assíria caiu, o Império Babilônico ascendeu e Nabucodonosor II iniciou campanhas agressivas contra as cidades filisteias, capturando-as e deportando seus habitantes. Com a queda da Babilônia para os persas, os filisteus passaram a ser assimilados ao Império Persa, que adotava uma política descentralizada, permitindo certa autonomia aos povos conquistados. No entanto, a identidade cultural filisteia foi cada vez mais diluída por outros grupos da região. A influência helenística, trazida pelas conquistas de Alexandre o Grande, acelerou ainda mais esse processo de assimilação. As antigas cidades filisteias, como Gaza e Asdod, se tornaram centros multiculturais, com diferentes povos se misturando, e a cultura filisteia foi absorvida por essas novas influências urbanas. E quanto à pergunta que sempre surge: quem são os filisteus hoje? Embora o povo filisteu tenha desaparecido como uma identidade cultural distinta por volta do século V a.C., sua influência perdurou de outras formas. O nome Palestina, derivado de Filístia, foi adotado pelos gregos e romanos para designar a região, como parte de uma tentativa de apagar a conexão dos judeus com sua terra natal. Hoje, o termo filisteu é utilizado, principalmente em contextos populares e culturais, como um termo depreciativo, para descrever uma pessoa que não aprecia a arte ou a cultura, algo que reflete, de certa forma, o antagonismo que existia entre os filisteus e os israelitas. E você, já conhecia a história completa dos filisteus? Escreva nos comentários e compartilhe sua opinião.